Convoco o secretário Milton Vieira Filho para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Zé Luiz, Cláudio Apolinário, Marcão da Academia, Amélia Naomi, Carlos Abranches, Sérgio Camargo, Milton Vieira Filho, Roberto do Eleve, Lino Bispo e Rafael Pascucci. Havendo um número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 27ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, as votações das proposituras se dará de forma eletrônica. Questão de ordem, vereador José Luiz. Senhor presidente, boa tarde. Eu gostaria de solicitar a ajuda do Beto, lá da técnica. Gostaria de solicitar 1 minuto de silêncio, senhor presidente, para 2 pessoas lá da nossa comunidade. Pode colocar para a gente, Beto? Primeiro, senhor presidente, o senhor Walter Luiz de Souza, um membro ativo da nossa comunidade, membro lá do grupo do Motoclube Ruá, que desde os primeiros dias que nós fizemos lá a campanha do Projeto Cuidar, que era o Pés Sem Fome, o senhor Walter Luiz sempre esteve conosco, sempre nos ajudou, uma pessoa muito carinhosa e muito dedicada à nossa comunidade. Então, nossas condolências aos familiares, amigos, uma pessoa incrível lá da nossa paróquia Espírito Santo. E também, senhor presidente, o senhor José Eustáquio Fidelis, carinhosamente chamado por todos do Taco, que durante muito tempo também serviu a nossa comunidade. A gente trabalhou junto em vários movimentos, ele nos ajudava bastante em todos os serviços da paróquia, mas principalmente na formação, nos encontros que nós fazíamos nas ruas, nas comunidades. Uma pessoa muito alegre. Então, também quero mandar as nossas condolências, sentimentos aos familiares e dizer que tanto o Taco como o senhor Walter foram pessoas que marcaram bastante positivamente os trabalhos comunitários lá da Paróquia Espírito Santo. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, venho pedir também aqui 1 minuto de silêncio, em homenagem ao Rogério Ribeiro de Faria. Ele é lá da paróquia, da comunidade São Judas, aqui do Jardim Paulista. Morreu aos 57 anos, trabalhou na GM por 21 anos, era um homem colaborador ali da paróquia de São Judas, aqui no Jardim Paulista, dedicou a sua vida lá a dar o melhor para as pessoas da comunidade. Ultimamente ele estava lutando contra uma doença autoimune, né, e faleceu essa semana agora. Era dizimista da paróquia São Judas Tadeu do Jardim Paulista. Todos os anos era muito solicitado nas festas juninas ali do Jardim Paulista, dos vicentinos e também no pessoal da catequese. Era muito animado com as crianças e faleceu novo, aos 57 anos. Então, peço aí a foto dele com os filhos, com a esposa. Peço aí essa homenagem da Câmara Municipal para o senhor Rogério. Obrigado. Questão de ordem, o vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, boa tarde a todos. Senhor presidente, todos que acompanham o trabalho do vereador Roberto Chagas, sabem que a gente costuma ser muito justo dentro das nossas ações, dentro das nossas falas neste microfone. Por diversas vezes eu denunciei a falta de atenção da Prefeitura com a região norte, em especial em relação às roçadas, vários bairros abandonados, o mato invadindo calçada, o mato invadindo a pista, colocando a população em risco. Mas eu também preciso, vereador Zé Luiz, líder, ressaltar aqui que a Prefeitura atendeu o nosso pedido de uma força-tarefa dentro da Zona Norte, e é com muita alegria, senhor presidente, que eu venho nesse microfone dizer que já faz umas 2, 3 semanas que essa força-tarefa está dentro da Zona Norte, atendendo o pedido, não deste vereador, mas o pedido da comunidade. Então, a Estrada Juga de Carvalho, Buquirinha 2, Freitas, Jaguari, entre tantos outros bairros que estavam em situações de calamidade, essa é a verdade,
estão sendo atendidos. Então, parabéns à Secretaria de Manutenção da cidade e dizer que este vereador continua atento às demandas da nossa região. Quero também pedir um minuto de silêncio para Maria de Lourdes Ribeiro Tenor. Acho que muitos dos políticos antigos de São José dos Campos conheceu a Lourdes Ribeiro. Trabalhou lá atrás, no tempo do Pedro Ives, Bevilacqua. Veio falecer agora, essa madrugada, e a Lourdes me ajudou sempre nas minhas campanhas. E foi uma perca muito grande de amizade. Meus filhos adoravam a Lourdes. O filho dela, o Pedro, é muito amigo da gente. Então, deixo aqui os meus sentimentos, a família. A Lourdes Ribeiro vai deixar saudades. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador Zé Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores. Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes pedidos. Votação em bloco e inclusão do requerimento número 1503, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz Nunes. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Sem nenhuma manifestação. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Quero agradecer a presença da Thaís Galanes Amistim e sua mãe, Fátima Aparecida Oliveira. Seja bem-vindo, Thaís, e sua mãe. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, vem aqui falar da Thaís, né? A Thaís, a gente fez o convite para ela, para estar presente hoje na sessão de Câmara, aqui junto aos vereadores. Gostaria também, se possível, a TV Câmara, dar um close ali na Thaís, que ela é Thaís de Oliveira Barros, conhecida como Thaís Galanes. Ela é joseense, moradora da região sul, nascida em 31 de julho de 2006. Thaís iniciou sua carreira como modelo aos 5 anos de idade, participando de diversos desfiles e trabalhos fotográficos em São José dos Campos e Jacareí. Depois de uma pausa, retomou em 2024 sua carreira de forma mais intensa, passando a integrar renomadas agências de modelos como a WR Models, a TMZ Company, a Start Agency, em São José dos Campos, né? A MEI Agency, São Paulo, a Sky Models, no Rio Grande do Sul, e aos 18 anos, hoje ela já com 18 anos, já uma mulher, coleciona uma trajetória notável no universo da moda e da beleza, marcada por conquistas expressivas. A Thaís, que tem os títulos conquistados, senhor presidente, presta atenção, primeira princesa São José dos Campos Teen 2024, Miss São José dos Campos Petite de las Américas 2025, Miss São Paulo Petite Culture 2025, Miss Brasil Petite Beauty, né, 2025, e Miss São José dos Campos Teen, né, 25-26, está aí, que é uma categoria, né, que é 25-26, né? E o próximo desafio dela é o concurso Miss São Paulo Teen Petite. Paralelamente aos concursos de beleza, Thaís também atua como influenciadora digital, com foco nos nichos de moda, cabelo e unhas, conquistando cada vez mais visibilidade e engajamento nas redes sociais. É uma joseense, né? Já esteve lá com o prefeito Anderson, a gente esteve junto lá na apresentação. A sua mãe Fátima, sempre presente, sempre ao lado, acompanhando, levando, incentivando ela em todos os locais, né? Um exemplo de mãe, e aí um exemplo de filha, porque a Thaís também é uma pessoa muito bacana, pessoa do bem,
uma pessoa que está aí levando o nome de São José dos Campos nesse ramo da moda, né, no Brasil, e tem muito aí a que conquistar, né? Então eu quero aqui cumprimentar, parabenizar, né, as duas, que vocês continuem fazendo esse trabalho, né, desenvolvendo isso, incentivando outras meninas, e que vocês possam levar o nome de São José dos Campos aonde você estiver, e se Deus quiser, Miss Universe, certo? Vamos trabalhar nisso aí e vamos ajudar muito vocês também. Um abraço, Deus abençoe. Passaremos agora ao processo de votação. Solicito que nos termos regimentais os votos das abstenções sejam registrados no microfone antes do início de cada votação. Informamos que o requerimento de número 1447, 1472, 1477, 1480, 1492 e 1494/2025, constantes na pauta, foram retiradas pelos autores. Em votação, as atas das sessões realizadas nos dias 8 de maio de 2025, a 24ª sessão ordinária, 9 de maio de 2025, a 4ª sessão solene. Aberta a votação. Encerrada a votação. 19 votos favoráveis. Com 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em votação, os requerimentos constantes na pauta da sessão de hoje, 20 de maio de 2025. Aberta a votação.
Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação, por favor. Encerrada a votação. 19 votos favoráveis. Com 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, só que reforçar o convite para todos os vereadores, principalmente aqueles que fazem parte da Frente Parlamentar de Apoio à Pessoa com Autismo. Amanhã, aqui nessa plenária, às 9 horas da manhã, tem a reunião, tá? Todos convidados, podem convidar, a reunião aberta à população. Vai ser muito importante a presença de todos vocês para a gente voltar a construir um trabalho muito mais forte na questão da causa. Então, fica aí mais uma vez o convite para todos os vereadores. Questão de ordem, o vereador Rogério da Cazem. Boa tarde, senhor presidente. Senhor presidente, domingo eu estive participando de um culto em ação de graças pelos 40 anos da Igreja Presbiteriana Renovada no Brasil. São 4 décadas que se passaram desde que essa igreja iniciou sua missão em nosso município. E desde então ela tem se consolidado como uma instituição de fé, de valores e de ação social concreta, atuando com seriedade e compromisso com a transformação de vidas e o bem-estar da população. Quero deixar aqui um grande abraço ao querido pastor presidente da Igreja Presbiteriana Renovada no Brasil, aqui em São José dos Campos, o pastor Edilson Ferreira Rocha e a sua esposa, a pastora Irani Maria de Jesus Rocha, e também um grande abraço a toda a comunidade da Igreja Presbiteriana Renovada no Brasil e parabenizá-los por esses 40 anos de grandes trabalhos aqui na nossa cidade de São José dos Campos. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Sidney Campos. Presidente, questão de ordem, convido a todos os parlamentares que compõem a Frente Parlamentar em Defesa da Vida, da Família e Dignidade Humana para uma reunião dia 22/5, às 15h30, aqui na Câmara Municipal. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Questão de ordem, vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste através da TV Câmara e das redes sociais, gostaria de convidar a todos para o dia 28, participar conosco de uma audiência pública para falar do PL 124 de 2025, do sepultamento digno. Estarão presentes aqui, falando para nós, o doutor Ives Gandra, a sua filha Ângela Gandra, a doutora Marilene de Mello, que é vice-presidente da Associação Guadalupe de São José dos Campos, o vereador de São Paulo, Lucas Pavanato, e a Eliana Ribeiro, missionária católica. Gostaria de convidar a todos às 19 horas, aqui no plenário, no auditório Mário Covas. Obrigado, presidente. Questão de ordem, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, eu apresentei uma moção em apoio à greve do Judiciário. Amanhã eles estão numa manifestação na Praça João Mendes. Estive aqui no Fórum de São José dos Campos. Quero aqui prestar minha solidariedade a essa luta importante por reposição salarial. A proposta que foi dada para eles, que é 5%, foi rejeitada pela Assembleia. Então, a proposta é todo o período, inclusive do Covid, que vem essa diferença que foi, infelizmente, foi paralisado e tem essa defasagem, por isso a defasagem chega em 30%. Então, toda a nossa solidariedade ao comando de greve, que é bem forte aqui do Vale do Paraíba, e dizer para eles, tenho certeza que com a organização, com a força, serão vitoriosos. Encerrado o processo de votação, com a palavra o vereador Rogério Lacacém. Senhor presidente, queria deixar registrado também aqui 1 minuto de silêncio pelo falecimento da querida Lourdes Ribeiro, uma grande amiga. E na época que eu fui presidente da Cazem, ela esteve várias vezes ali participando de festas, juntamente conosco, o Palhaço Carambola e o saudoso artista, o lunático dançarino. Eles faziam a alegria das nossas festas,
a alegria ali no distrito, e Eugênia Melo era a locutora das festas. E eu deixo aqui os meus sentimentos pelo falecimento dela, a todos os familiares e as pessoas que amavam essa grande mulher, a Lourdes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Sidney Campos. Presidente, também solicito 1 minuto de silêncio, em memória aí ao senhor José Pedro de Almeida, pai da nossa amiga ali da Vila Letônia, a Rita, faz um trabalho extraordinário lá na comunidade. Então, deixa aí seus filhos, seus familiares. Então, solicito 1 minuto de silêncio. Obrigado. Questão de ordem, vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, mais uma vez esse microfone para parabenizar o governo do Estado na pessoa dessa dupla dinâmica, né? Tarcísio de Freitas e Felício Ramute. Nosso vice-governador esteve na região apresentando o projeto da Muralha Paulista, que se trabalha com tecnologia, segurança, inteligência artificial, e mostrou todo o aparato de segurança que o governo do Estado está trabalhando para implantar em nossa região. E também mostrando o quanto São José já avançou nessa pauta. Mas, senhor presidente, o grande anúncio foi feito pelo governador, vereador Sena. Ele anunciou, essa semana, um conjunto de ações sociais que talvez seja o maior investimento social que nós teremos aqui em São Paulo, trabalhando com as famílias em vulnerabilidade social, pessoas de baixa renda, que vai unir mais de 29 programas sociais no Estado para se apresentar no nosso Estado de São Paulo. Então, o governo Tarcísio, que mostra, além de todo um trabalho forte na área de segurança, na área de planejamento urbano, agora também vai mostrar a sua cara na área social. Esse projeto, senhor presidente, vai ter que passar pela Assembleia Legislativa. E eu tenho certeza que todos os deputados votarão favoravelmente a esse projeto. Porque, volto a dizer, é um grande projeto. O projeto tem o nome de Super Ação. Será um grande trabalho que nós veremos nas nossas cidades do Estado de São Paulo. Então, parabéns ao governo do Estado, na pessoa do nosso governador Tarcísio de Freitas e o nosso vice, Felício Ramute. Questão de ordem, vereador Lindo Bispo. Senhor presidente, aproveitando a fala do líder, dizer que o Tarcísio de Freitas é cidadão joseense, não é? Essa casa aqui votou por 15 votos a 6, não é? Dando título para o Tarcísio. Hoje nós estamos vendo aí um governador que realmente corresponde, um governador que disse aqui veio um cara administrativo, um cara gestor, que está fazendo de São Paulo uma grande locomotiva, não é? Então, parabéns ao governador Tarcísio, não é que o Felício, nessa gestão de vice, também possa aí, com certeza, crescer com a experiência que tem o Tarcísio, com a visão que ele tem de gestão pública, e aí todo o Estado de São Paulo ganha com isso. Obrigado. Passaremos agora ao momento de pinga-fogo. O primeiro vereador inscrito para falar no pinga-fogo, a vereadora Amélia Naomi. Convoco o secretário Milton Vieira Filho para que assuma os trabalhos da mesa. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. O tempo de 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Vou falar de uma situação bem triste, mas a realidade brasileira. O Brasil tem 10 mulheres assassinadas por dia. É a maior epidemia. É assustador, mas a violência contra as mulheres segue destruindo vidas. Entre 2020 e 2023, o assassinato de mulheres cresceu 2,5%, mesmo com a queda geral dos homicídios, que teve uma queda menor nesses últimos 11 anos.
foram 3.903 vítimas em 2023, média de 10 mortes por dia, 10 feminicídios. Mulheres negras são as maiores vítimas, são quase 7 em cada 10 mulheres assassinadas. E a casa, que deveria ser o local seguro de acolher, é o lugar de maior risco para as mulheres. A violência atinge os mais vulneráveis. 49,5% das crianças de 0 a 9 anos foram vítimas de negligência. 45,7% das meninas de 10 a 14 anos foram vítimas de violência sexual. E mulheres entre 15 a 69 anos foram vítimas de agressão física. Idosas de mais de 70 anos foram vítimas de negligência. Em 2023, foram notificadas mais de 275 mil casos de violência contra as mulheres, um aumento de 24%. Pela vida das mulheres é o cartaz que nós estamos exibindo aqui do lado. Violência contra a mulher não dá trégua. No feriado da Semana Santa, no Rio Grande do Sul, registrou 10 feminicídios. O feminicídio é o último estágio da violência. Por isso, a luta contra a violência às mulheres não é um problema das mulheres, é um problema de toda a sociedade. O assédio no transporte. Numa pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão, revelou que 71% das mulheres do país dizem já ter vivido alguma situação de violência ao se deslocar entre ônibus, trens, metrôs, táxis, carros por aplicativo. E é por isso que seguimos na luta pela volta dos cobradores em todos os ônibus de São José dos Campos. Eles são os protetores das mulheres. Vou passar um vídeo que aconteceu aqui em São José essa semana, na linha 304 do Colonial. Por favor. Não tem o vídeo aqui. Segundo relatos, o suspeito estava ao lado das mulheres para assediá-las. Após ser percebido por algumas passageiras, ele trocou de lugar e continuou com a mesma prática do lado de outra mulher. As mulheres se levantaram, aí poderia ter ido para a delegacia, mas não o fizeram. Ele desceu do ônibus, mas esse registro foi feito, está nas redes sociais, e a gente gostaria aqui de dizer e reforçar que qualquer tipo de assédio tem que ser denunciado. Parem de nos matar, exigimos viver, ser livre e ter toda a nossa dignidade respeitada. Obrigado, vereadora. Questão de ordem, vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, quero ceder o restante dos horários para mais de 5 minutos para a vereadora Juliana Fraga. Ok, vereadora. Tempo de 5 minutos e 27 segundos concedido à vereadora. 5 minutos concedidos à vereadora Juliana Fraga. Questão de ordem, vereador Tomás Henrique. Senhor presidente, a exemplo que aconteceu, também quero ceder meus 5 minutos de liderança ao vereador Lino Bispo. Ok. Próximo vereador inscrito, vereador Lino Bispo, com tempo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Lino Bispo, do PL, com tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público da galeria,
pessoa que nos acompanha pelas redes sociais. O vereador Lino Bispo, acho que é um dos vereadores que mais tem ajudado o prefeito Anderson nessa cidade. Tá? Eu tenho um compromisso com a população, eu tenho um compromisso com o povo da nossa cidade, e por isso eu dou voz, dou vez para o povo. E o povo, ele tem a razão, né? O povo está vamos dizer assim, na ponta, o povo está ali na realidade da situação. E ele tem que ser ouvido. E esse povo, é ele que move, é ele que faz com que a gente possa ver algumas coisas que a gente, de repente, não estava vendo. Eu estou falando aqui, vereador Santiago, da escola Dom Pedro de Alcântara. Nós estamos passando por uma situação difícil naquela escola, que não se encaixa a uma empresa para concluir aquela escola, ou seja, ela apenas deu um início e não deu sequência mais. E ali, 2 períodos de sala de aula, com a escola superlotada, com um local que, de fato, não tem condições nenhuma de ser uma escola para atender as crianças. Vocês vão ver aqui o relato de algumas mães, e eu tenho certeza que isso pode ajudar a mudar a realidade daquela escola. Roberto, pode colocar aí, por favor. Se o juiz está lá para definir uma situação, mostra para o juiz o que essas mães estão passando aqui. Não pode continuar do jeito que está. Precisa tomar uma decisão. Quantos anos essa escola parada, até quando que essas mães vão aguentar essa situação? São crianças, são menores que estão aqui. Anos de atraso com esta obra, a escola Dom Pedro de Alcântara, aqui no Dom Pedro, João Paulo II, aqui na região sul de São José. Estou aqui com a Ellen, que vem todos os dias e que está cansada de esperar por essa obra que não sai. Ellen, como é que está para vocês aguardar tanto tempo essa obra sair? Tá muito difícil. Aqui até para as crianças, né, que faz educação física, a educação deles é no horário do intervalo, fica no sol quente. E aí a gente está lutando para ver se essa obra sai, né? Mas está bem difícil. E aí a escola também, na hora do intervalo, as crianças podem se machucar, tem resto de obra espalhada por aí, por fora. E a gente quer que conclua, né? Então, o que a gente quer falar é que a escola está parada há quantos anos, uma empresa pega, trabalha uns tempos, abandona e deixa, e já faz tempo que está abandonado, né? Tem muitas crianças que precisam fazer reforço de manhã, inclusive meu filho, que ele fazia o ano passado, eu não achei justo ter tirado dele esse ano, porque ele precisa de reforço, precisa ocupar a mente dele com muitas coisas e não tem mais sala de aula para ele poder fazer a EFET, fazer capoeira, fazer vários cursos, entendeu? A minha filha, ela é deficiente visual. Só que aqui ela não tem nenhuma acessibilidade, na verdade. Não tem piso tátil para ela, aqui é tudo esburacado. Ela precisa da bengala para se locomover, a bengala engancha. No caso, eu tenho uma filha que é autista e ela tem que se locomover lá para cima, que ela estuda na sala de cima, né? Na sala de cima. Ela fez cirurgia nas 2 pernas, então a escada tá perigosa, porque quando chove, fica tudo molhado. Eu já caí da escada, ela já caiu da escada. Acredito que outras crianças também têm tem as crianças pequenininhas também que estudam na parte de cima, porque não tem estrutura para as crianças ficarem embaixo. Então, quando chove, os seus filhos falam que molha dentro da escola? E é frio, porque tem janelas com vidro quebrado, a sala só tem uma cortina. Então tá complicado. A gente está fazendo um abaixo-assinado para ver o que pode fazer, né? É direito dos nossos filhos, né? Aí o prefeito diz que estava no processo com o juiz. Só que o juiz não retornou para ele ainda essa ligação da reforma da escola. Ele falou que provavelmente quem queria entrar na escola para reformar era o Urban. Mas a gente não teve nenhuma resposta de nada mesmo. Prefeito, como eu já disse, tá certo? Falta bombeiro aqui, tá? Falta, eles não têm saída de emergência. E como eu disse, prefeito, manda essa fala das mães, tá chovendo aqui dentro, para que o juiz possa dar para você esse encaminhamento de definição dessa situação. Não podemos esperar mais. Os pais ali que levam os seus filhos nessa escola,
vai fazer uma manifestação ali, cansado de esperar essa obra voltar a, de fato, ter a sequência de construção. Aqui a gente vê, senhores vereadores, que nós temos um local onde crianças indefesas, crianças que não têm agilidade, a expertise que tem um adulto, porque ali se tiver, e essa escola é antiga, o local que está sendo usado hoje é muito antigo, é o antigo CAIC, Dom Pedro. O CAIC foi uma construção do governo federal, não é? E era uma escola do Estado. Tinha a EJA ali. Então, hoje é de 1º a 9º ano essa escola. Pensa, já tive relato de professores dizendo sobre a questão de computadores que não estão tendo, assim, mouses quebrados, que precisa ser recuperado. É lógico que, de repente, não dá para colocar uma estrutura nova numa situação dessa, mas como que fica, então, os professores com a estrutura que eles precisam? Uma coisa grave que a gente vê ali é que essas crianças, quando chove, não tem sossego. Olha o risco que acontece uma sala de aula chovendo dentro. Ali, se fosse uma escola que pudesse evacuar, teria que ser totalmente reformada. Mas nós temos, então, um projeto de uma escola nova ali, e que está na justiça. Mas até quando? Até aqui falo novamente, prefeito Anderson, vai para cima do juiz e mostra a realidade que essas crianças estão passando naquela escola. Porque isso tem que mudar. Não pode ficar. Até quando que os pais vão esperar? E a preocupação das mães ali é com a segurança das crianças. E que, de fato, não tem como admitir que tem segurança. Você falou da escada que sobe o pavimento superior, chovendo, a mãe escorrega e se bate a cabeça, morre alguém, é risco de vida. Então, eu estou aqui sinalizando, prefeito, secretária, encaminha esse vídeo, encaminha essa manifestação das mães para o juiz, para que nós possamos avançar nisso. Não dá para esperar mais. Os pais estão, assim, temerosos com a situação de periculosidade que está na escola Dom Pedro de Alcântara. É muita criança para correr esse risco tão grande. Nós precisamos sair dessa situação de paralisação. Tem que ter um ponto final nisso. Mas quando? Será que nós vamos virar o ano de 2025 e não vai retomar aquela obra? Não vai dar aos pais essa tranquilidade que eles precisam, essa estrutura digna para as nossas crianças que estão começando a sua vida? É de 1º a 9º ano ali, é a base da educação. E nós vemos, inclusive estive lá hoje de manhã, e não tem pátio por onde as crianças esperar a entrada para a escola. Eles ficam ali no tempo. E quando chove? Quando chove, todo mundo se molha, porque não tem abrigo. E até quando nós vamos esperar? Até quando essas crianças podem ficar correndo esse risco? Risco eminente de vida. Então, estou aqui, como eu disse, dando esse recado, dando esse alerta. Prefeito, precisamos ter uma ação concreta, tá certo? Se for o caso, vamos levar os pais até ao fórum para o juiz ver. Esses pais relatar para eles a falta de tranquilidade, a falta de, vamos dizer assim, de um apoio que eles estão precisando e que nós estamos aí colocando essa questão. E disse ali às mães que nós estaremos fazendo todo o necessário para que a gente possa ajudar esses pais a ter essa resposta que eles tanto precisam. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Lino. Próximo vereador inscrito, vereador Sena.
Com a palavra o vereador Sena, do PL, com o tempo de 5 minutos. Presidente, boa tarde a todos que estão no plenário, acompanhando na galeria, o pessoal que está em casa também nos acompanhando o nosso trabalho. Quero aqui, rapidamente, usar o meu tempo para a gente falar de algo que está, de forma nacional, entrando num colapso, que nós ainda não entendemos qual é o objetivo, se é da desconstrução do indivíduo, da criança, do adolescente, e a destruição da família. Essa semana repercutiu bastante na cidade de São José, e isso está sendo em nível nacional. Pessoas colecionadoras de bebê reborn, bonecos que não têm vida e não vão ter nunca a preferência na fila de um hospital ou de uma creche ou de qualquer serviço público. Nós iremos combater, porque nós temos que cuidar de pessoas, de mães, de crianças, de idosos, que estão aguardando atendimento médico, o seu tratamento, a sua cirurgia, a sua consulta. E nós estamos vendo que nós estamos entrando num colapso de princípios. E que agora um boneco, ele tem a preferência ou tem mais valor do que uma pessoa com vida. Então nós apresentamos um projeto de lei nessa casa, com os demais vereadores, e nós estamos defendendo a vida, a proteção da criança, a proteção da família. E nós não iremos admitir que São José dos Campos entre nesse distúrbio cultural, onde um boneco ele tem mais importância do que uma vida. Então, obviamente, nós não somos contra as pessoas, e não mães e não pais de bebê, são pessoas colecionadoras de bonecos e que têm a sua liberdade garantida para comercializar esses bonecos e também para uso terapêutico, enfim. Mas congestionar a fila de qualquer serviço público, nós, desta casa, jamais iremos permitir. Próxima tela, por favor. Bom, aí na tela vocês estão acompanhando o caminhão Tempestade. O caminhão Tempestade é um modelo, é um instrumento, um equipamento de proteção para a população e para o guarda municipal. Eu vou deixar rolar um vídeo aqui agora. Deixa eu rolar um vídeo para mim, Betão. Nós estamos acompanhando aqui nesse vídeo, e esta casa, eu fiquei bastante surpreso hoje, que não se discutiu sobre segurança pública no plenário de hoje. Nós passamos um final de semana com um colapso de fluxo na região sul de São José, a madrugada inteira, uma perturbação de sossego, e aonde estava as pessoas de bem, querendo descansar. E ainda, senhores vereadores, esse fluxo, ele foi a madrugada inteira. E pasmem, no início da manhã, que tem a Feira do Colonial, o fluxo se alastrando, motos, pessoas fugindo no meio da feira, colocando vida de pessoas em risco. E eu quero aqui fazer um pedido ao secretário da nossa cidade, da Secretaria de Proteção ao Cidadão, e ao prefeito, e ao vice-prefeito, que é um policial. Nós precisamos também proteger a vida dos guardas municipais, que ficam muitas vezes desprotegidos. Por isso, um projeto de lei da autoria deste vereador, que é o caminhão Tempestade, um equipamento simples, mas objetivo e prático, que faz a dispersão rapidamente de qualquer aglomeração e protege a vida do policial. Agora, eu falei aqui policial, né, vereadores? Nós apresentamos nessa casa para mudar a nomenclatura de guarda municipal para polícia municipal. E o que esses guardas que juristas, advogados, parlamentares falam que guarda não é polícia? Os nossos guardas de São José dos Campos estavam fazendo o que nesse momento? Combatendo a criminalidade e devolvendo o sossego, a ordem pública para a população.
Então, quero aqui parabenizar a Guarda Municipal, que tem sido ostensiva no combate ao crime e garantido a paz, o sossego ao cidadão de bem. Mas situações como essa, nós não podemos esperar um guarda vir a óbito, a morrer por qualquer tipo que seja a situação, porque não está garantido a proteção da sua vida. Então, fica aqui o meu pedido ao prefeito e ao secretário e ao vice-prefeito. Próxima matéria para finalizar rapidamente aqui. Eu não vou conseguir falar isso aqui sobre a muralha, mas rapidamente quero parabenizar o governador Tarcísio, o vice-governador, que fez um anúncio muito importante para a nossa região do Vale do Paraíba, o secretário de Segurança, Derrite, a Assembleia Legislativa de São Paulo, através do nosso presidente André do Prado e da deputada Letícia Guiar, que é da nossa região, fazendo um trabalho brilhante de proteção dos municípios e garantindo também a proteção dos municípios. Câmaras que serão instaladas, a Muralha Paulista vai garantir a segurança principalmente dos municípios pequenos, que têm deficiência também na questão do monitoramento. Então, o governador, o vice-governador, a deputada Letícia, o nosso secretário Derrite estão de parabéns, garantindo a segurança da nossa região, a ordem pública, que é a proteção da vida, da família e dos municípios da nossa região do Vale do Paraíba. Parabéns a todos, muito obrigado. Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, vereador. Próxima vereadora inscrita, vereadora Juliana Fraga, do PT, com o tempo de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Quero começar a minha fala hoje, subindo nessa tribuna, para tratar de dois assuntos que dizem muito sobre a cidade que estamos construindo ou deixando de construir: cultura e proteção às nossas crianças. Primeiro, como integrante da Frente Parlamentar de Apoio e Valorização da Cultura, fiquei indignada com a viagem, próximo, Beto, por favor, com a viagem do presidente vitalício da Fundação Cultural para o Festival de Cannes, na França. Foi lá vender a cidade, mas se a nossa cidade, se a cultura da nossa cidade estivesse tudo bem, ok, mas não é isso. A capital da cultura, fake, está deixando muito a desejar. Tem acontecido um desmonte na Fundação Cultural. Tem tido cortes drásticos nas oficinas de cultura. Ausência de diálogo e transparência. Inclusive, a promotoria aceitou uma denúncia para investigar a Fundação Cultural. Faz 8 anos de atraso o Plano Municipal da Cultura. 8 anos. E isso acarreta o quê? Deixa de ter recurso. A cidade deixa de ter recurso quando não tem um plano municipal. 3 anos de atraso a Conferência da Cultura, e não por falta de cobrança. Fizeram um levantamento de quantos são os trabalhadores da cultura da nossa cidade. 1.600 trabalhadores da cultura nesse levantamento. Apenas 44 contemplados. E ainda alguns duvidosos. E a abertura de pessoas, em vez de valorizar os nossos trabalhadores da cultura, abre-se a possibilidade de os de fora virem aqui e deixam os nossos de lado. Portanto, pode viajar? Até pode. Mas, primeiro, deve fazer o dever de casa. Valorizar e fazer de São José a capital da cultura de verdade, não só para inglês ver ou francês ver. Estamos atrasando o trabalho, perdendo recurso e desvalorizando os nossos. Cultura é desenvolvimento econômico, inclusão social, bem-estar e qualidade de vida e herança para as próximas gerações. Queremos, de fato, e aí eu falo na comissão, pela frente parlamentar, queremos, de fato, ser a capital da cultura. Temos potencial e artistas para isso, inclusive até para exportar para Cannes. Mas precisa vontade política e fazer bem o que deve ser feito. Respeitar, valorizar e apoiar os trabalhadores da cultura. E não ter cargo vitalício e viajar
mentindo, né? Fingindo que está vendendo a cidade. Mas, bem, o próximo assunto é um assunto muito delicado. E aí eu venho aqui, quando a gente precisa bater e assoprar, mas eu venho aqui para parabenizar, primeiro, a ação realizada esse final de semana da Secretaria de Apoio ao Cidadão, o secretário Leandro Rai, Conselho Tutelar e voluntários, sobre o 18 de maio, que é o combate ao abuso infantil. É uma ação extremamente importante, séria e necessária, visto o crescente número de abusos à criança em nossa cidade. Está ali um dado alarmante, ali são algumas reportagens, mas um dado, assim, alarmante, 90% de aumento nos casos de estupro de vulnerável em São José dos Campos no primeiro trimestre, em 2025. Próximo, Beto, por favor. Está ali. 115 mil casos de violência contra crianças e adolescentes no Brasil, 90% de aumento nos casos de estupro de vulnerável em São José dos Campos no primeiro trimestre, apenas 3 conselhos tutelares em São José dos Campos, quando o mínimo deveria ser 7. Criação de novos conselhos. Ou seja, na verdade, é uma ação necessária, importante, crescente número de abusos nas nossas crianças, e o mais dolorido, abuso cometido, em sua maioria, 81%, segundo o Gov Brasil, 81% por quem deveria cuidar, porque a maioria dos abusos não acontece em banheiro unissex, nem em paradas gays. A maioria dos abusos acontece dentro de casa, por pais, padrastos, avós, tios, primos e irmãos. É inaceitável um índice desse. Então, realmente, parabenizar uma ação dessa, que leva informação às pessoas, né? Leva um conhecimento às pessoas. Mas, além das ações, precisamos fazer mais. Não podemos aceitar esse número crescente na nossa cidade de abuso de criança. Precisamos fazer mais, ter mais políticas públicas e conscientização, denúncia e apoio. Como está ali, poderíamos e deveríamos também ter mais conselhos tutelares. Segundo a resolução 170 do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, que de 10, ou seja, que a cada 100 mil habitantes de uma cidade deveria ter um conselho. Então, a cada 100 mil habitantes, um conselho. Nós já estamos beirando 700 mil habitantes. E deveria, então, ter, né, pelo número de habitantes, 7 conselhos. E nós temos apenas 3. 3 onde os conselheiros se desdobram para atender, para encaminhar e para coibir, para diminuir esse índice. Mas, infelizmente, nós temos visto aí, pelos números, que precisamos de mais realizações, mais atividades, mais atenção, tanto conselho tutelar, mas também em educação, nas escolas e na saúde, né? A saúde também contribui muito para isso, para a diminuição desses índices. Precisamos reforçar, todos os esforços devem ser feitos para acabar, não é para só diminuir, mas é para acabar com esse tipo de abuso e violência contra nossas crianças e adolescentes. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito, o vereador Renato Santiago, do União Brasil, com tempo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Renato Santiago. Boa tarde, senhor presidente, todos os colegas que trabalham na casa, todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara, todos presentes aqui no plenário. Hoje vou trazer algumas soluções que conseguimos, né, relacionados principalmente à fala da semana passada, quando criticamos, né, somos firmes, somos duros, mas também precisamos reconhecer o apoio e agradecer as pessoas que colaboram para o bem-estar da cidade. Então, na semana passada, nós estivemos lá no Nova Michigan, um problema que está acontecendo desde o ano passado, né, algumas casas com rachaduras enormes, um problema que pode estar sendo causado pela Sabesp, mas também pode estar sendo causado
pela Galeria de Águas Pluviais, que é da Prefeitura. E aí, Betão, pode dar um play no vídeo aí, por favor? Aí, na rua Maria José, nós tivemos estouradas ali a Galeria de Águas Pluviais e também a Galeria de Água da Sabesp, de água potável, e também tivemos um problema na rede de esgoto. Aí, nesse ponto onde tem esse grande vazamento, nós tivemos um afundamento de um caminhão, né? A rua cedeu, o caminhão afundou, destruiu uma parte da rua e justamente nessa região as casas elas vêm sofrendo, não se sabe o motivo real ainda, mas vêm sofrendo com fortes rachaduras que estão danificando a estrutura dessas casas. Nós estivemos lá agora na segunda-feira e aí eu gostaria de agradecer o Jorge da Sabesp, que nos atendeu de forma muito amigável e se colocando à disposição para ajudar. Nós estivemos lá... Betão, pode dar o play aí, Betão, enquanto eu falo? Né? Ele colocou o robô para passar por toda a tubulação, é esse robô que nós estamos vendo aí. O robô ele entra, ele passa dentro de toda a tubulação e ali dentro daquela van fica o monitor com o técnico, o perito, verificando se existe algum problema em toda a extensão dessa galeria. Né? Nós tivemos pequenos problemas averiguados no local, mas ainda precisa de uma análise mais detalhada, porque tem... Betão, pode passar o outro aí, por favor. Isso. Porque tem um espaço na rua que as galerias elas são fechadas, não se tem acesso. Então, a gente já fez essa solicitação para a Lola, que é a responsável nessa interlocução junto às concessionárias, né? Nesse caso, a Sabesp. A gente vai precisar abrir um pedacinho ali para esse robô entrar justamente nessa tubulação e que passa justamente em frente à casa da dona Débora, que é onde nós temos o maior problema. Então, a gente está tomando aí as precauções. Mais uma vez, gostaria de agradecer muito ao Jorge da Sabesp, que foi muito atencioso, muito disponível para ir até o local, passou praticamente toda a manhã de segunda-feira conosco lá e com os moradores, para que a gente pudesse dar a atenção devida a esses moradores, que a gente pudesse tentar identificar qual é o problema, e a gente vai continuar nos próximos dias para que a gente realmente consiga ter uma definição do que está afetando a rachadura nas casas e também poder, logicamente, propor uma intervenção que possa resolver essa questão. Também estivemos lá no Jardim das Indústrias, no Limoeiro, no Pôr do Sol e ali no Urbanova, na região oeste, com o Renato, meu xará, lá da Secretaria de Mobilidade, propondo melhorias no sistema viário. Nós tivemos uma grande demanda ali no Limoeiro e Pôr do Sol, depois da abertura da nova fase da Via Oeste, e a gente vai mostrar um pouquinho dessa visita. Estivemos ali no Jardim das Indústrias, na rotatória da Johnson. Nós temos um problema ali, quem já passou ali percebe, quando está saindo para fazer a rotatória da Johnson, para ir para os prédios lá do estacionamento da Johnson, lá no Grand Splendor, ali a gente tem um fechamento da rotatória que a gente não consegue sair. Né? Também estivemos ali no Urbanova, perto da Associação Esportiva São José, do Clube Santa Rita. Aí é uma coisa simples, uma mudança no trajeto viário para que os moradores que estão ali e os sócios frequentadores do clube não precisem acessar a Linneu de Moura. A gente já sabe que a Linneu de Moura ela tem um trânsito até certo ponto caótico,
em alguns períodos do dia, principalmente nos horários de pico. Então, uma simples mudança na rotatória ali em frente ao Clube Santa Rita vai fazer com que os motoristas não precisem acessar a Irineu de Moura para fazer esse retorno ali para a área dos condomínios, da Associação da Sabesp e do próprio Santa Rita. E é isso por hoje, gente visitando toda a cidade. Também uma boa notícia para a Zona Norte, né? Estaremos apoiando o projeto lá da Vila Cândida, o projeto lá no campo da Vila Cândida, trazendo a escolinha de futebol do Projeto Vencer, lá com o professor Fernando, para que a gente possa trazer o esporte, a qualidade de vida e a educação lá no campo da Vila Cândida. Não tenho dúvida que será mais um grande sucesso, como já é no Jardim das Indústrias, no Jardim Oriente, agora também na Zona Norte. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, o vereador Marcelo Garcia, do PRD, com o tempo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Marcelo Garcia. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, todos que nos acompanham, uma boa noite a todos. Hoje eu quero usar este momento na tribuna para reconhecer publicamente e parabenizar a Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Chácaras Reunidas, que recentemente promoveu uma ação social impactante e transformadora na comunidade. Nós sabemos que há lugares nessa cidade e em todo o país onde o poder público, por diversas razões, não consegue chegar com toda a estrutura que nós gostaríamos. Onde faltam as políticas públicas, o asfalto demora, o atendimento da saúde é escasso, a segurança é precária, e é exatamente nesses lugares que muitas vezes a igreja está presente, não só com o culto e oração, mas com ação, com cuidado e com acolhimento. E isso foi o que aconteceu na Igreja Quadrangular dos Chácaras Reunidas, um grande trabalho de ação social ali no bairro e bairros adjacentes, e centenas de pessoas ali compareceram. A igreja se mobilizou com seus líderes e voluntários. Tem algumas fotos para ir passando, por gentileza, se tiver, no jeito aí pode ir passando. A igreja se mobilizou com seus líderes e voluntários e promoveu um evento completo. Aproveitando a oportunidade aqui, mandando um abraço para o pastor Silvio e a pastora Lili, que são os pastores responsáveis pela Igreja Quadrangular, ali dos Chácaras Reunidas. Havia psicólogos oferecendo escuta e apoio emocional, cabeleireiros, proporcionando dignidade e autoestima com cortes de cabelo, uma rua de lazer, em parceria com a prefeitura, com brinquedos para as crianças se divertirem com segurança, um bazar solidário com roupas acessíveis, e ainda lanche, pipoca, algodão doce, distribuídos com muito carinho. Passaram por lá ao longo do dia 250 a 300 pessoas. São mães, pais, crianças, idosos, pessoas que se sentiram valorizadas, cuidadas e amadas. Isso não é só um evento, isso é a igreja sendo igreja. Isso é a fé que se traduz em ação concreta. É o evangelho vivido no cotidiano, dentro dos bairros que mais precisam. E eu faço questão de trazer isso à tribuna, porque em tempos em que tantos querem desqualificar o papel das igrejas, é importante reconhecer o que elas fazem de melhor, servir ao próximo. O Estado tem seus limites, a máquina pública é grande, lenta muitas vezes, engessada, mas a igreja inserida dentro da comunidade, ela tem sensibilidade, tem agilidade, tem muito amor. E esse amor move montanhas, move corações e move ações, como essa que vimos na Igreja Quadrangular do bairro Chácaras Reunidas. Deixo aqui o meu respeito, o meu reconhecimento e meus parabéns à igreja, aos pastores e toda a comunidade, aos líderes, aos voluntários que se dedicaram para que realmente fosse realizado esse grande evento. A liderança da Igreja Quadrangular, todos os voluntários, esse é o caminho. É assim que se transforma uma cidade, com fé, com serviço
e com presença. Que esse exemplo inspire outras igrejas, inspire a sociedade civil e também a nós, homens e mulheres públicos. Parabéns à Igreja Quadrangular dos Chacras Reunidas por esse grande trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passaremos ao minuto de silêncio pelo passamento de Walter Luiz de Souza, José Eustáquio Fidelis, Rogério Ribeiro de Faria, Maria de Lourdes Ribeiro Tenor, Lourdes Ribeiro, José Pedro de Almeida, a pedido dos vereadores Zé Luiz, Sérgio Camargo, Roberto Deleven, Rogério da Cazem e Sidney Campos. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.